No programa de hoje teremos a curadora com o filósofo Vladimir Safatli, falando do tema Melancolia do Poder. Maria Rita Kell é psicanalista e escritora, doutora em psicanálise pela PUC São Paulo, atende em clínica particular desde 1981. É vencedora do Prêmio Jabuti em 2010, com O Tempo e o Cão, Atualidade das Depressões. É autora também de diversos outros livros, por exemplo, sobre ética e psicanálise, deslocamento do feminino, entre outros. Participou de trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que encerrou as suas atividades em 2014. Vladimir Safatli é filósofo e professor livre docente do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Realizou o doutorado na Sorbonne sob supervisão de Alain Badiou. É colunista da Folha de São Paulo, autor de diversos livros, como Lacan e a Paixão do Negativo, Grande Hotel Abismo e O Circuito dos Afetos. Pedimos o favor que vocês desliguem os seus celulares, por favor, durante o evento. Lembramos também que estamos em gravação, portanto, eventuais circulações no espaço pelas câmeras, pedimos compreensão para vocês. Sem mais, vamos receber com um aplauso de boas-vindas a nossa curadora e o convidado dela. Por favor. Boa noite a todos. Está bem cheio hoje. Vladimir atraiu muita gente. O Vladimir é a pessoa certa para falar sobre melancolia do poder, melancolia na política, melancolia na nossa relação com a política, né? E para introduzir rapidamente, da última vez eu falei um pouco de melancolia, cada dia eu vou pegar um aspecto, e eu acho que hoje vale a pena pegar um aspecto bastante conhecido dos psicanalistas, que é o modo como Freud trata a melancolia no seu livro Luta e Melancolia, em que ele fala que a melancolia ela vem da relação de um sujeito com um objeto perdido. Mas perdido não porque é alguém que morreu, alguém que partiu, um amor que foi embora, mas perdido na constituição desse sujeito. Ou seja, como no momento em que o bebê vai se tornando um pequeno sujeito desejante, inserido na comunidade humana, etc., ele perde alguma coisa. O interessante é que Freud vai dizer que a melancolia está ligada a um certo tipo de relação com a mãe, que é o primeiro objeto da criança, o primeiro grande objeto de amor da criança, e seria como uma espécie de efeito de uma relação do bebê com uma mãe que não está interessada nele. Vocês sabem que quando uma criança nasce, quem é mãe aqui, porque quem foi filho não se lembra desse momento inicial, mas quem é mãe sabe o valor que esse pequeno objeto criança tem para nós, não é? Então, é como se a mãe do melancólico fosse uma mãe que, por alguma razão, ou porque não quis ter aquele filho, ou porque foi abandonada, ou porque está numa crise depressiva, o Freud nem especula as razões, mas ele diz, ela não investe essa criança com um olhar de amor, com um olhar que, muito cedo, muito anterior à palavra, esse pequeno sujeito sabe que tem um lugar nesse mundo. E o interessante no Luta e Melancolia é que a conclusão do Freud no final é que o objeto perdido do melancólico não é a mãe, é o próprio sujeito. Quer dizer, esse próprio infância, esse próprio nenê, muito pequeno, não se encontra. Primeiro porque ele se identifica com um objeto que ele passa a odiar, porque a nossa primeira identificação é com a mãe. Eu estou sendo bem simples, porque o tema aqui vai ser muito diferente, mas acho que o Vladimir tem vários ganchos onde ele pode pegar isso. Perdão. Mas o principal é que o sujeito não se vê no olhar do outro. Perdão. O bebê não se vê refletido num olhar amoroso, num olhar encantado, que é o olhar, geralmente, da mãe da criança pequena. Então, o interessante é que, na melancolia freudiana, o objeto perdido é o próprio sujeito. E é por isso que ele, às vezes, se lança num lugar de um abismo, de uma coisa que ele não consegue sair, não quer viver, não necessariamente se mata, mas não tem vontade de viver, porque ele não encontrou a si mesmo
como um objeto de valor para o outro. Então, esse buraco em que o melancólico cai é o buraco da sua falta de valor. Bom, é claro que isso não tem a ver com a melancolia na política, mas nós podemos pensar na vida social o que acontece quando os sujeitos sociais, né, sujeitos da ação política, os agentes da ação política, não se veem como objetos de valor na constituição desse corpo maior, que não é o materno, mas é o corpo social, né? O Estado, a sociedade, o país, o governo, seja o que for. Então, eu fiz essa introdução, fico muito curiosa de saber como Vladimir vai articular a melancolia com a política e com o poder, né? E essa pequena introdução psicanalítica é só o meu papel de curador aqui, para dar tempo dele esquentar o motor e começar a falar. Passo a palavra, então, para o Vladimir Safata. Muito obrigada. Okay. Vamos lá, Vladimir. Obrigado, Maria Rita, por esse convite. Desculpe a gripe. Para mim é sempre uma grande felicidade, um grande prazer poder estar debatendo com você esse tipo de questão. Né? Queria também agradecer a presença de todos vocês aqui. Né? É uma grande felicidade ver todos vocês com todo esse interesse. Eu gostaria de, na verdade, utilizar esse momento para tentar defender uma tese, que a tese pode ser anunciada mais ou menos da seguinte forma. O poder age em nós, não através de coações físicas, mas ele age em nós, basicamente, nos melancolizando. O poder ele consegue sujeitar sujeitos através da melancolia. Então, ele produz melancolia. Essa é uma tese que, inicialmente, havia sido desenvolvida a partir, de fato, dos textos do Freud, por uma filósofa teórica de gênero norte-americana, que é a Judith Butler, num livro chamado A Vida Psíquica do Poder. Então, eu queria um pouco desdobrar essa ideia com vocês, porque ela me parece muito frutífera e ela me parece muito concreta. Né? Ela parte do seguinte princípio. Quer dizer, se nós quisermos discutir a força de submissão do poder a partir dos seus aparatos de coerção física, certo? Nós não vamos muito longe. Porque um poder, quando precisa se justificar simplesmente a partir da coerção, né, a partir da sua força de coação, é um poder fraco. Ele é fraco por quê? Porque se ele para a coação em algum momento, certo? Ele sabe que há uma insubmissão. É uma maneira de lembrar que a insubmissão está sempre à espreita. Entendeu? É um pouco aquelas figuras, quer dizer, você precisa de um controle total. Você só precisa de um controle total quando você está numa posição de sustentar um poder fraco. Né? Porque o poder fraco precisa controlar todas as frestas. Uhum. Porque se ele não estiver lá presente, a insubmissão acontece. Né? Ok. Então, nesse sentido, o poder ele realmente sujeita quando ele faz com que os seus sujeitos internalizem um princípio de autocontrole. Então, ele não precisa mais estar lá presente. Ele não precisa mais da sua força policial, porque as pessoas já têm uma polícia dentro de si mesmas. É assim que ele funciona. Só que a questão interessante é o que significa... Nós internalizamos exatamente o quê? Nós internalizamos um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de leis, né? E nós, então, aderimos a esta lei, a estas regras, a essas normas, né? Como se elas fossem, então, expressões da nossa própria vontade. É assim que, de fato, o poder age hoje, né? Dizer, através de uma espécie de injunção que produz uma convicção nos sujeitos de que essas normas são as melhores possíveis, de que essas regras são as melhores, elas devem ser aceitas, sabe, como expressão imediata da vontade de todos. Ou será que ele age de outra forma? Vamos partir, então, da hipótese de que ele age produzindo melancolia. Produzindo melancolia e gerenciando melancolia. E o que a melancolia está fazendo no interior desse debate? Né? A Maria Rita começou a apresentar o problema, né? De fato, há uma questão absolutamente central que a gente pode trazer da psicanálise sobre a melancolia, que poderia ser resumido mais ou menos da seguinte forma: melancolia é um amor por objetos perdidos.
seja, esse amor por objetos perdidos, ele, no entanto, é um amor que está marcado por uma estrutura de fixação. Certo? Por exemplo, se Freud utiliza esse par luto e melancolia, é para lembrar, bem, não se fala de perdas da mesma forma. Né? Quer dizer, claro, a perda, por exemplo, de um ente querido, a perda de um ideal, a perda de uma crença, a perda de uma certeza, de uma convicção, a perda de um objeto. Certo? Quer dizer, essa perda ela pode ser objeto de uma forma de elaboração. Essa forma de elaboração pode produzir uma certa superação, que nunca vai ser o apagamento e a substituição do objeto. Ninguém vive aqui em um balcão de trocas, né? Onde então você perde um objeto que teve uma importância afetiva, você consegue colocar outro no lugar. Nunca nós colocaremos outros objetos no lugar, mas nós poderemos transformar o modo de presença de objetos que se perderam. Né? Essa transformação do modo de presença faz com que, de fato, a própria ideia do que é a presença se modifique e os próprios modelos de relação se modifiquem. Isso é uma forma de superação. Né? Quer dizer, o luto tem um pouco ele descreve um pouco esse processo. Né? Quer dizer, e o luto é um dado muito interessante, porque ele mostra muito claramente, quer dizer, como nossas sociedades, elas são sociedades que, de uma maneira ou de outra, reconhecem a função de certos sofrimentos. Né? O luto é uma forma de sofrimento que tem uma função. A função é você transforma o modo de presença dos objetos. Não é que você substitui, você transforma o modo de presença dos objetos. Né? Bem, e é um dado muito interessante, por exemplo, Kierkegaard era um filósofo que falava sobre essa questão do luto, ele falava o verdadeiro amor é o amor por pessoas mortas. Certo? Porque perfeito, porque é um tipo... E também porque é um amor que você não espera mais nada. Então, você não tem reciprocidade nenhuma. Né? Então, exatamente por não ter reciprocidade, é porque ele se mostra na sua inteireza. Ele não está resvalado a essa dinâmica quase mercantil, né, de você, então, assumir um tipo de experiência afetiva se você tiver algo em troca. Você investe e espera algo em troca. Né? Bem, por outro lado, o que é melancolia? A melancolia é exatamente esse processo de amor por um objeto perdido, onde nenhuma elaboração é possível. Onde não há nenhuma elaboração possível. Há uma espécie de fixação. Uma fixação que faz com que você se vincule a uma cena, a uma situação, certo? A um objeto, a uma pessoa que não pode mais não só estar presente, certo? Mas ela, de uma certa maneira, te joga em um tempo que é um tempo da inação, onde nenhuma ação é possível. Nenhuma ação é possível nesse tempo, certo? Porque é um tempo da ruína. O processo já se arruinou, ele foi arruinado. Certo? Então, só lhe resta ou um ressentimento em relação ao que aconteceu, uma resignação em relação ao que aconteceu, e resignação nunca será superação, em hipótese alguma. Certo? E essas formas de ressentimento e resignação, elas podem ganhar múltiplos desenvolvimentos. Por exemplo, um deles, né, Freud descreve isso de maneira fantástica, ele fala o que pode acontecer quando nós estamos numa situação de melancolia em relação ao objeto perdido. Nós podemos simplesmente fazer com que esse objeto seja internalizado no eu. Né? E tudo se passa como se a sombra do objeto caísse no eu. E o eu está sob a sombra de algo. Então, um objeto que eu amava e que foi perdido, ele é internalizado, certo? Como se, de uma certa maneira, ele fosse o índice de uma espécie de reprimenda contínua de mim contra mim mesmo, como quem diz, como eu fui capaz de perdê-lo? Né? Por que eu o perdi? O que de fato aconteceu? Como eu posso ser tão ruim, tão inábil, tão incapaz, tão nada, para poder deixar isso acontecer, para poder perder isso? Ou nós podemos, nesses processos de inversão, que são clássicos das descrições do Freud, ou nós podemos simplesmente dizer, transformar isso numa agressividade contra o objeto. Do tipo, como ele foi capaz de me deixar, como ele foi capaz de ir embora, certo? Como é que ele foi capaz de me trair, como ele foi capaz de
de me enganar, ou todos esses vocabulários que não só, vejam, não são só vocabulários afetivos, também são vocabulários políticos, né? Então, vejam, o que é interessante nesse processo? É que, através dessa internalização, uma inação se gerencia. Uma situação de paralisia, de impotência e de fraqueza se constitui. Essa figura clássica do melancólico, né, que tem uma longa história, certo? Quer dizer, uma das figuras médicas mais antigas, né, que nós conhecemos, né, ela sempre foi caracterizada exatamente por essa forma patológica da paralisia, né, essa forma patológica da impossibilidade de agir. Ok. Se nós admitirmos essas pressuposições gerais, então, o que dizer das experiências ligadas ao poder e à política? Vejam que coisa interessante. Significa, ao falar que o poder ele nos melancoliza, isso significa dizer que um dos eixos fundamentais de sustentação do poder é a produção e a lembrança contínua do nosso vínculo a um objeto que se perdeu, a um ideal que se perdeu, a uma ocasião que foi perdida, a uma promessa que se perdeu, certo? A uma representação perdida. Nesse sentido, então, vocês percebem o que vira, então, a experiência da fala pública de pessoas melancólicas, a não ser essa fala da resignação contínua, né? Do tipo, bem, nós tentamos tanto e deu tudo tão errado, né? Se nós acreditamos tanto e no final olha só o que aconteceu, né? Nós investimos tanto e o resultado foi tão pouco, né? Quer dizer, nós acreditávamos que tínhamos uma força tamanha e agora veja o tamanho da nossa fraqueza, né? Agora percebam, isso pode se passar por realismo desencantado, né? Mas na verdade isso é só melancolia, né? Isso pode passar por uma espécie de sabedoria, né, de alguém que então leve em conta de maneira mais concreta os fatos tais como eles são. Mas isso é só melancolia, né? E esse é o momento em que o poder age de maneira mais forte, principalmente na nossa época, né? Porque o poder atual ele já não tem mais a força de convencer as pessoas. Dificilmente vocês vão encontrar aqueles que aceitam as injunções do poder, certo? Por uma verdadeira convicção. Nós vivemos em uma sociedade onde dizia-se, por exemplo, Winston Churchill, bem, a democracia é o pior de todos os governos, mas é o único possível. Com exceção de todos os outros. Sim, com exceção de todos os outros. Mas vocês percebem que cinismo institucionalizado? Ou seja, ninguém está pedindo para você acreditar, de fato, na democracia. Está pedindo para você deixar de acreditar nos outros. Certo? Ninguém pede para você ter uma adesão, de fato, de convicção. Pede para você ter uma rejeição e um medo em relação a qualquer outra alternativa que possa aparecer no esquadro. Porque qualquer outra alternativa é ruim. Não é que a que você tem é boa, é que as outras são ruins. Então, vocês percebem este modelo de coesão social, a peculiaridade desse modelo de coesão social, a peculiaridade desse modelo de adesão, de aquiescência às normas. Ninguém pede para você acreditar que as normas às quais nós estamos submetidos, elas são realmente justas. Pede para você imaginar que qualquer mudança será pior. Qualquer coisa que acontecer vai ser pior do que o que nós temos, né? Então, o que significa este modelo? O que esse modelo de vínculo social pode produzir, a não ser melancolia? A não ser essa situação melancólica de quem, em última instância, vai olhar para si mesmo e, tal como uma sombra que cai sobre o eu, né, ele vai ser visto por si mesmo como um sujeito marcado pela impotência, marcado pela paralisia. E essa paralisia, ela tem a função fundamental de bloquear toda e qualquer imaginação política. E esse é um dado absolutamente fantástico da nossa época, certo? Quer
dizer, você tem uma época de grande desencanto, de profundo desencantamento. Nós temos pesquisas que não foram feitas só no Brasil, mas foram feitas em vários países do mundo, demonstrando que boa parte da população mundial, na Europa, nos Estados Unidos, certo, acredita que a vida dos seus filhos vai ser pior do que a vida que eles tiveram. Ou seja, que a vida que eles tiveram foi uma vida em condições melhores do que a vida que seus filhos terão. Mas vocês podem imaginar... É bem aquele dias piores virão, né? Exato. Fica tranquilo, dias piores virão. É isso que Ou seja, promete. mas você pode imaginar o grau, na verdade, de desencantamento social que isso expressa? Quando você olha para o seu filho e pensa, vai ter uma situação muito mais difícil do que a minha. Né? Até porque vocês já tiveram, porque nós vivemos num processo social de intensificação dos regimes de trabalho e de achatamento dos salários, vocês já viveram uma situação na qual vocês tiveram que trabalhar mais do que os seus pais para conseguir aquilo que os seus pais tinham, em larga medida. Tiveram que ter regimes de intensificação de trabalho maior do que o que os seus pais tinham, certo? Para conseguir estruturas, pelo menos, de subvencionamento da sua vida ordinária, que, de uma maneira ou de outra, seus pais tinham. Então, vejam, essa situação ela só pode se sustentar através de uma paralisia reiterada da imaginação política dos sujeitos. Porque é exatamente nessa paralisia que o processo de poder se garante. E aí a questão interessante é o que tem a força de paralisar a imaginação. Bertolt Brecht tem um poema muito bonito, né, onde ele fala mais ou menos o seguinte, ele fala, não, de fato, veja, nós vivemos uma situação extremamente complicada, uma situação complexa, uma situação onde nós perdemos muitas coisas, nossas palavras se voltam contra nós, nossos ideais se voltam contra nós, o que é certo, o que é errado em todo esse processo. Certo? Então parece que a situação vai ficando cada vez mais sombria. Aí ele fala, a única pessoa que pode responder algo é você mesmo, mas ninguém. Né? Que era uma maneira, então, que ele tinha de dizer, veja, estas experiências, né, de impasses, elas têm uma função, animar a imaginação, né? Colocar a imaginação em movimento. Certo? Aqueles que têm a consciência, certo, de que a imaginação ela é capaz de produzir situações ainda impossíveis, certo? Eles vão saber utilizar esses momentos. Só que a questão é que tem certas épocas onde toda uma população entra em paralisia. Isso é muito impressionante. Né? Isso é muito impressionante. Ou seja, são situações onde você tem uma espécie de patologia social. É uma situação social onde você consegue paralisar toda uma população. Ou seja, a população inteira ela perde a crença na sua própria imaginação, na sua própria capacidade de produzir saídas e alternativas. Né? E a pergunta que talvez fosse interessante é se nós, no Brasil, não estamos, de fato, entrando em uma patologia desta natureza. Se nós, à nossa maneira, nós não estamos, de fato, certo, entrando numa era melancólica. Né? Uma era melancólica que faz com que, em última instância, a experiência da própria imaginação política é colocada em questão, porque o próprio campo da política é colocado em questão, enquanto um campo que é o campo natural de todo e qualquer sujeito. Se desde os gregos, desde o Aristóteles falava o homem o ser humano é um zoon politikon, é um animal político, é porque tratava-se de insistir de maneira muito clara, né? E vocês sabem disso bem, dizer, os gregos tinham duas palavras para a vida, zoé e bios. Embora não, em algumas situações essas palavras possam ser intercambiáveis, em larga medida, elas definem dois tipos de vida, em larga medida. Zoé, a vida animal, né? Essa vida ligada à dimensão da reprodução própria à animalidade.
Bios é a vida que tem logos, no sentido primeiro de fala. Só que essa fala é uma fala, quer dizer, qual que é a especificidade do logos? Porque comunicação os animais têm. Mas por que para os gregos não há logos? Não é possível ter logos animal. Porque o logos impõe um tipo de fala que é a fala da circulação, da construção do espaço e do corpo social. Esse corpo social é, antes de mais nada, um corpo político. Bios é a vida no interior do corpo político. Né? E, para os gregos, bios é a única vida humana possível. Não há outra vida para o ser humano. Né? O ser humano não pode voltar à sua condição da vida nua da Zoe, né? Sem que isso implique a ele um tipo de sofrimento insuportável, indescritível. Né? Só que a boa pergunta seria, não estaríamos hoje em uma época na qual uma das funções fundamentais do poder é nos jogar a uma concepção de vida reduzida àquilo que os gregos chamariam de zoe, né? Retirando do horizonte efetivo dos sujeitos, certo? Uma vida mais plena, uma vida mais realizada, que só pode ser, de fato, a vida no interior do corpo político. Quer dizer, é muito interessante a maneira como se vai constituindo a nossa sensibilidade atual. Porque trata-se, então, quer dizer, nós sabemos muito bem como você tem toda uma estrutura retórica que consiste em dar a impressão aos sujeitos de que a vida no interior do corpo político é uma vida degradada. Uma vida degradada, uma vida corrompida, é uma vida no qual nenhuma transformação efetiva é possível, é a vida da repetição infindável, certo? É a vida dos jogos de interesse, é a vida onde, em última instância, tudo se resume a um jogo, um conflito de interesse, certo? Ou algum tipo de cegueira que faz com que as pessoas entrem num processo passional, certo? De destruição um do outro, e de violência um contra o outro. Ou seja, tudo aquilo que é da ordem do irracional, ou que é da ordem do degradado, seria a única coisa que circular no corpo político. Vejam que coisa interessante. Há um interesse em fazer com que as pessoas acreditem nisso. Alguém ganha quando se mostra as coisas dessa forma, certo? Porque o Estado não desaparece, né? Nem sua força policial, nem o seu corpo burocrático, nem o seu corpo tecnocrata, nem a sua classe política. Nada disso some. Isso continua lá. Mas ninguém mais olha para esse espaço como um espaço que lhe implica também. Que também me implica. É, ao contrário, um espaço que eu tenho que ter o máximo de distância possível. Certo? Porque, de fato, é um espaço do qual a sua vinculação só produz melancolia para mim. Só produz melancolia porque meu pertencimento ao corpo político me lembra a minha impotência, lembra a minha fraqueza, lembra a minha incapacidade de transformar, né? lembra a minha incapacidade de fazer com que as coisas possam ser de outra forma, né? Ao contrário, o meu vínculo ao corpo político lembra, por exemplo, como o tempo deste corpo é um tempo da repetição infindável, é um tempo, certo, de ressurreição de coisas que pareciam mortas, né? Não só de personagens que pareciam mortos, certo? Mas também de estruturas de poder que pareciam completamente mortas, né? Então, alguém que ganha com isso, com esse tipo de paralisia, com esse tipo de bloqueio e com esse tipo de desengajamento, né? Em todos os momentos de degradação social na história do Ocidente, né, sempre houve esse processo no qual neste momento, nós fortalecemos os indivíduos. Nós voltamos para a nossa condição de indivíduo. Nós nos deslocamos, nós nos autoexilamos da vida social, né? Nós autoexilamos da vida social exatamente para que essa situação de melancolia social possa ser gerenciada de uma forma ou de outra. Certo? A pergunta que eu teria a vocês é se, de uma certa maneira, não é este o figurino que nos sugerem hoje no nosso país. Não é esse o horizonte que se monta atualmente no nosso país.
Porque se for isso, veja, independente de quais sejam as posições políticas de cada um de vocês, isso não é o que está sendo colocado em questão aqui. Né? O que está sendo colocado em questão é qual é a força efetiva de transformação da imaginação política, né, dos sujeitos em processo de transformação social. Né? Quer dizer, quanto mais você tem uma figura... É muito interessante esse processo das figuras opacas do poder. Né? Todos vocês, com certeza, conhecem, já leram Kafka. Né? E vocês lembram, por exemplo, de todas essas figuras do poder completamente distante. Né? Ou pelo menos dessa maneira de se falar sobre o Kafka. Lembrem, por exemplo, do castelo. Né? Então, você tem um agrimensor que chega numa cidade e diz, olha, o castelo me chamou. Né? Então, queria ir ao castelo. Mas você não pode ir no castelo. Não, mas eu recebi uma ordem para ir no castelo. Você não pode. Ele tenta sempre ir no castelo, nunca consegue entrar no castelo. Mas veja que coisa interessante. Eu poderia dizer, é um momento onde a majestade do poder é colocada de uma forma tal, né, que ele se torna inapreensível, intocável. Só que essa leitura é uma leitura ruim. Né? O que o Kafka realmente mostra? O que ele realmente expressa? Então, vamos pegar o seu castelo. Né? O agrimensor, ele vê o castelo. E o que ele descobre no castelo? Ele descobre que o castelo é um castelo mirrado. Ele é feio, ele é pobre, ele tem alguns casebres. Ele é um troço ele é um puxadinho. Entendeu? O castelo, na verdade, é um grande puxadinho. Né? Tem uma laje, tem um troço... Não é nada, não é nada. E mais do que isso, ele descobre que, no fundo, ele sempre esteve dentro do castelo. Porque desde que ele chegou, todos... Sabe, ele chega na estribaria. Né? O pessoal, o pessoal que trabalha lá, trabalha para o castelo. Ele está sempre em contato com pessoas que, de uma certa maneira ou de outra, fazem parte do castelo. O castelo é tudo aquilo. E esse seu centro, que, na verdade, demonstra a sua profunda fraqueza. É necessário que o castelo ele conserve essa impressão do intocável, do grandioso, do majestoso, para que ele não demonstre, de fato, quão frágil ele é. Né? Quão disperso ele é. Que, na verdade, ele não é um centro, ele é simplesmente esse acordo tácito entre todas as pessoas que estão envolvidas naquela sociedade. Ele não é um corpo à parte. Ele é só esse corpo que você está... Sabe, ele é o contato físico. Né? Ele é o policial que aparece aqui, ele é a estrutura que aparece ali, ele é a autoridade, a pequena autoridade que aparece desse lado. Esse é o castelo. Né? Por que é importante a gente lembrar isso? Porque trata-se de dizer, quando se descobre que o castelo é um puxadinho, aí fica evidente o caráter absurdo de nós termos vendido a força da nossa imaginação pela moeda da impotência, acreditando na moeda da impotência. Quando você entra e fala, não, mas era isso? Né? Então, tem uma outra parte, tem uma outra passagem do Kafka que é muito significativa nesse sentido, ela está no Processo, que mais ou menos é a mesma questão. Né? Joseph K. está sendo julgado, né? E ele vai de novo no tribunal no qual ele foi julgado, domingo à tarde. Esse tribunal, ele está no meio de um cortiço. Ele entra por um cortiço, entendeu? Aí ele abre uma porta, puff, aparece um grande tribunal. Né? Então ele chega no cortiço, ele não sabe muito bem para onde ir, e aí aparece uma lavadeira. E ele pergunta, onde é que é o tribunal? A lavadeira leva ele ao tribunal. Né? E ele abre o tribunal. Ele entra e vê os livros da lei, né, em cima da mesa. E ele pergunta se ele pode ler. E a lavadeira diz, não, é impossível ler. Né? E aí ele age como quem pensa, bem, óbvio que você não pode ler os livros da lei, porque se você descobrir, afinal de contas, o que a lei, sabe, como as leis, o que elas enunciam, certo? Então, a lei já vai perder sua força. Só que o fato é que depois ele abre o livro. E o que tem no livro? Tem desenhos pornográficos. Né? Tem pornografia barata, mal feita, né? Sem nome direito. Mas o que é interessante
nessa metáfora, nessa bela metáfora. É dizer, no fundo, o Joseph K. descobriu tudo. É que ele não percebeu. O que ele descobriu? Que ele descobriu que o poder é uma forma de implicação libidinal. É uma forma de implicar libidinalmente sujeitos. Dizendo, ele não descobriu como o Bismarck dizia, sabe, leis são como salsicha, melhor você não nem saber como elas são feitas. Né? Porque senão você para de comer a salsicha. Né? Ele não descobriu só isso, ele descobriu algo a mais. Ele descobriu que, no fundo, o poder é uma forma de implicação de sujeitos. É uma forma de implicação no sentido mais forte do termo. É uma forma de envolvimento libidinal de sujeitos. E é aí que ele existe, de fato. Ele não existe nas suas estruturas, né, na sua força de coerção, que é uma força limitada, profundamente limitada. Né? Ele existe na sua forma de implicação libidinal. Ou seja, nessa maneira que ele tem de conseguir fazer vocês verem como racional uma proposição como, de fato, eu não acredito, mas mesmo assim é melhor que continue desse jeito, porque fora disso vai ser muito pior. Ele faz com que você veja isso como um dado de racionalidade. De fato, quer dizer, as promessas de racionalização, as promessas de emancipação não foram realizadas, certo? Mas é possível, inclusive, que essas promessas tenham sido responsáveis pelas maiores catástrofes da humanidade, certo? Porque todos os grandes crimes, os 80 milhões de mortos, não, na verdade não eram 80, eram 800 milhões, não, 800, talvez foi 850 milhões, mas de onde você tirou esses dados? Não, mas todo mundo sabe, foi 850 milhões morreram nesses grandes sonhos, nessas grandes utopias, e nesse blá, 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 blá. Então é melhor ficar todo mundo em casa, não? Fica todo mundo em casa, certo? É melhor vocês não colocarem mais a sua capacidade, então, de produção, de intervenção no corpo político em marcha, se vocês não quiserem produzir, pelo amor de Deus, mais uma catástrofe. O que é fantástico é como esse discurso passa por um discurso sensato. Como se fosse possível uma vida sem ideia. Como se fosse possível uma vida limitada profundamente a essa dimensão nua e animal da reincidência contínua. Né? Como se a experiência mesmo da intervenção política fosse o nosso maior mal. Né? Quer dizer, isso a ponto, então, de você, mesmo o espaço da experiência comum, mesmo o campo do comum, mesmo a dimensão da circulação do bem comum, aparece como impossível. Porque começa então a questão, não existe bem comum. Né? Quer dizer, quando ninguém tem dono, né, alguém toma. Né? Que é uma coisa absolutamente fantástica, ou seja, não existe nada que não possa ser descrito sob a forma da propriedade. Não existe nada que possa circular que não seja sob a forma da propriedade. A circulação de algo do qual ninguém é proprietário, a circulação de algo que não é próprio às pessoas, mas que é impróprio de uma certa forma, a circulação de uma certa impropriedade, certo? Que no fundo, certo, sempre foi visto em várias formações sociais como elemento constitutivo do modo de implicação do sujeito, isso é visto por nós como uma ilusão, como um erro, como uma loucura, como um delírio. Mas nós talvez sejamos a primeira sociedade, certo, que conseguiu criar essa monstruosidade de imaginar que o que não se dá sob a forma do próprio não pode circular socialmente. Vejam, eu simplesmente fiz essas passagens para indicar a vocês, ou pelo menos para trazer a vocês como um elemento de debate, certo? Uma questão que, ao mesmo tempo, eu diria que está vinculada a uma espécie de economia psíquica do poder, né? Ou uma espécie de política da psique, né? E que, de uma maneira muito forte, eu diria, para nós, para a nossa realidade concreta, para a nossa realidade brasileira, ela me parece bastante atual. Né? Quer dizer, a primeira questão era, veja, se nós quisermos, de fato, entender o que uma sociedade é capaz de fazer ou o que ela não é capaz de fazer, nos perguntemos sobre quais afetos circulam nessas sociedades. Quais são seus circuitos de afetos. Né? Se nós quisermos imaginar o que uma sociedade é capaz de produzir, o que ela não é capaz de produzir, e aqui seria impossível não lembrar de uma colocação
absolutamente fantástica de um filósofo chamado Theodor Adorno, que dizia mais ou menos o seguinte, está lá na Dialética Negativa, né? Em situações nas quais o espírito do mundo, certo, entra em colapso, as pessoas são incapazes sequer de realizar aquilo que é o seu próprio tamanho. Elas ficam aquém. Elas ficam aquém de si mesmas. Em situações nas quais o espírito do mundo ele consegue avançar, né, as pessoas superam o seu próprio tamanho. Elas conseguem fazer muito mais do que elas estavam destinadas a fazer. Né? E o que isso significa o quê? Isso significa que cabe a cada um de vocês, cabe a cada um de nós, escolher em que situação viver, em que época se vive. Uma época de restrição de horizontes, de expectativa, né, que vai fazer com que todos nós fiquemos menor do que seria nosso tamanho natural, certo? Ou uma época de horizontes incertos, mas incertos não porque eles são inseguros, mas porque eles são móveis, porque eles podem ir para qualquer lugar, né? O que faz com que nós são inacabados, eles são incompletos, o que faz com que nós sejamos impulsionados para frente, né? Quer dizer, o afeto que, de uma maneira ou de outra, vai circulando no interior da nossa vida social, o Brasil conhece muito bem, são dois, né? Um é a melancolia, que eu tentei descrever um pouco com vocês, e nós temos momentos da nossa sociedade que são momentos extremamente melancólicos do ponto de vista da vida social dos sujeitos, né? Ou seja, porque estão todos paralisados, estão todos vendo que o espaço de construção de um corpo político parece completamente bloqueado. Certo? Então, nesse sentido, é importante ao poder que lembre aos sujeitos a melancolia da perda deste objeto fundamental, que é o corpo político. O corpo político foi perdido, né? A crença da possibilidade de constituição de um corpo político foi perdida, né? Seja porque a liderança que deveria levar à frente também se perdeu, porque a estrutura, a organização que deveria levá-lo também se perdeu, os ideais também se perderam, certo? Mas, no entanto, eles se perderam não no sentido daquilo que deve ser elaborado e transformado, né? Porque eu lembraria uma coisa para vocês, falar de fracassos de ideias não significa absolutamente nada, né? Digamos que vocês vivessem no século XII e vocês fossem republicanos. Todo mundo olharia para vocês e falaria, vocês são completamente loucos. Ser republicano, sabe, uma experiência de poder que só mostrou enfraquecimento do Estado, dissolução do Estado. Né? Se você falasse que era democrata, veja, todos os grandes filósofos não eram democratas. Né? Por quê? Porque eles acreditavam que, veja, mas olha a experiência que a democracia nos forneceu, né? Vejam, por exemplo, até um dos filósofos fundamentais da nossa experiência democrática, como Rousseau, né, falava que utilizava muito mais Esparta como seu horizonte ideal do que Atenas, né? Porque isso só produziu o enfraquecimento do Estado. Hoje, fora uma meia dúzia de dementes, que isso nunca vai desaparecer, certo? Ninguém não é republicano. Então, o que acontece? O que aconteceu? Aconteceu simplesmente uma ideia para que ela possa produzir aquilo que ela realmente é capaz de produzir. Às vezes, ela precisa fracassar várias vezes. Porque o seu fracasso é, na verdade, o movimento que ela coloca em marcha em relação às condições efetivas reais e concretas. Modificando aos poucos, não só as condições efetivas reais e concretas, mas a própria constituição da ideia como conceito. Esse movimento de implicação mútua, de transformação mútua, é o que faz coisas entrarem em movimento, né? Então, eu insistiria, quer dizer, aqueles que falam, não, mas isso deu errado, mas veja, esta ideia ela só produziu catástrofe, você pode, mas vejam só, não há nenhuma ideia efetiva que nós lutemos hoje de maneira absoluta que em algum momento não fracassou redondamente, a começar pela ideia de democracia. E, no entanto, nós lutamos por ela, mesmo que ela fracasse continuamente. Cada vez fracassa melhor. Cada vez fracassa melhor. Não é? Bem, era isso. É? Muito obrigado. Sim, de repente. Com certeza. Né? Bem, obrigado. Era isso que eu tinha a dizer. Bom, muito obrigado, Vladimir.
por essa aguda observação do mundo político de hoje, principalmente no Brasil, essa falsa racionalidade do poder, né, como falou. Mas, então, agora é com vocês. Se vocês querem participar, por favor, levantem a mão. Tem 2 pontos, se vocês falarem para os atendentes, tem 2 pontos onde vocês poderão se dirigir de maneira a formular as perguntas. Procurem serem objetivos para que a maioria possa participar. Ela quer saber? Sim, tem, exato. E, porém, onde tem? Vamos começar? Não. Então, tudo bem. Então, vamos passar para a primeira pergunta. Obrigado. Tinha umas perguntas a fazer, mas como ele já passou direto. Bom, primeiro, fantástica fala. Agradeço muito a oportunidade de escutá-lo. Eu queria que o professor comentasse sobre o projeto Escola Sem Partido. Se estamos... Acho que a ideia geral da fala é que existe uma força muito grande para a gente imaginar essa sociedade melancólica, né? Temos, certamente, uma base material que está relacionada com a alienação do trabalho, uma brutalização muito grande do trabalhador, e, ao mesmo tempo, uma base científica hegemonizada pela defesa do irracionalismo e do combate à possibilidade da verdade na ciência. Ao mesmo tempo, parece que há um esforço, como o professor disse, político muito forte para a despolitização e o desengajamento, né? Bom, primeiro eu acho que a melancolia não predomina, mas ela digamos, é uma construção para a manutenção da ordem, né? Pelo que eu entendi. E me parece que o projeto Escola Sem Partido vai nesse sentido, né? De promover desengajamento e mais melancolia, né? Uhum. Então, ok, não, obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta importante mesmo, até pela dimensão que essa ideia tomou. Eu diria, tendo o mínimo de generosidade, que é um projeto que parte de uma premissa correta para chegar a uma conclusão completamente falsa, né? A premissa correta é, de fato, nós precisamos de uma estrutura educacional que forneça aos nossos alunos a possibilidade de uma experiência plural, né? Isso é absolutamente inegável, certo? Só que pessoas que nunca pisaram numa sala de aula enquanto professores chegaram a uma conclusão difícil que não é comprovada por nada, a não ser por experiências que aparecem aqui e ali, mas não tem nenhuma comprovação de estudo, certo? De que, de fato, nós vivemos numa situação na qual nossas escolas são absolutamente monolíticas, monofônicas, que elas não dão espaço a absolutamente nada, a não ser um tipo de perspectiva unilateral e autoritária. Isso, eu diria, que é simplesmente falso. A premissa é falso. Não, a premissa é correta. A premissa é, nós precisamos de uma escola plural. Tá, mas a ideia é que as escolas são assim. Que as nossas escolas brasileiras não são assim, mas no sentido de que elas estão completamente bloqueadas em um tipo de doutrinação, Deus sabe lá qual, certo? Ela é completa. Isso é completamente delirante, né? Isso é completamente delirante. Eu, a princípio, né, teria vindo, ou sou professor, de um dos centros fundamentais de doutrinação marxista, esquerdista, comunista, bolivariana, certo? Do hemisfério sul, todos vocês conhecem, né? Do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, verdadeiramente, sabe, um polo fundamental de formação de delírios revolucionários no interior da vida brasileira, tá? Olha que coisa interessante, isso qualquer pessoa que for ver o meu histórico vai ver que é verdade. Eu nunca tive um curso de Marx no Departamento de Filosofia. Mas eu tive um curso de Locke, que é um liberal. Eu tive um curso de Hobbes, que é um liberal. Eu tive um curso sobre todo o pensamento liberal, com pessoas que não davam o curso
sabe, simplesmente para dizer, olha que absurdo. Mas que realmente estavam engajados. Inclusive, um dos meus professores de Locke hoje é um diretor do Estadão. Como vocês sabem, é um polo revolucionário comunista absoluto, né? Que é o professor Rolf Kuntz, né? Que era um ótimo professor. Né? Agora, vejam, se eu puder fazer nós temos no nosso departamento, junto com o Instituto de Psicologia, um laboratório de pesquisa em teoria social, filosofia e psicanálise. Nós estudamos pensamento neoliberal. Nós obrigamos nossos estudantes a ler Mises, Hayek, Friedman, Becker. Eles leem para eles poderem criticar. Nunca passaria na cabeça deles que você pode criticar alguém sem nunca ter de fato lido. Só que a gente chegou num grau de inanidade e de absoluta mediocridade nesse país, onde você tem uma leva de pessoas completamente tresloucadas que acham que podem criticar algo sem nunca, de fato, ter lido. Certo? Se eu tivesse um pouco mais de perversidade, eu gostaria simplesmente de sentar com todas essas pessoas que falam esses absurdos e perguntar, mas vem cá, mas o que de fato o Foucault falou nas Palavras e as Coisas, sabe, sobre o problema duplo empírico transcendental? Você está sabendo o que você está falando? De fato? Certo? Você tem ideia mesmo do que você está falando? Porque, veja, se vocês irem na biblioteca do finado Golbery do Couto e Silva, certo? Que era um dos ideólogos da ditadura militar, certo? Vocês encontrariam todos os livros marxistas que vocês podem imaginar. Porque não passava nem na cabeça de um ideólogo da ditadura militar que você poderia não ler para que você pudesse criticar. Certo? Então, ou seja, que você tenha estudantes que vão fazer críticas do que nós chamamos do pensamento de esquerda, isso para mim não faz a menor diferença. É óbvio que... E é bom que isso ocorra. Mas é bom que eles leiam primeiro. Certo? É bom que eles realmente estudem primeiro. Que eles saibam de fato, para não chegar a começar a falar todos essa trivialidade, esse padrão de discussão caricatural, certo? Que vai sendo constituído no interior desse país. Esse país já teve pensadores conservadores que pelo menos liam os livros que criticavam. Infelizmente, faz tempo que isso não ocorre. Faz muito tempo. Certo? Já teve alguém como Melchior, por exemplo, que, para fazer uma crítica à Escola de Frankfurt, lia a Escola de Frankfurt. Né? Podia fazer um tipo de leitura, a meu ver, completamente equivocada e errada. Certo? Mas ele leu. O que nós queremos hoje dos nossos estudantes? Que eles não leiam. É isso, simplesmente. Nós queremos que eles discutam... Quer dizer, educar para o preconceito. Exato. Que eles formem preconceitos. Na verdade, que eduque com essa ideia de que não, quem vai passar valores são as famílias. As famílias passam valores. A escola, não sei o que passa. A escola passa equação de segundo grau. Né? E olha lá, pode ser que em alguma coisa de matemática, sabe, você pode começar a ensinar padrões de igualdade, desse tipo de coisa, e não vai saber. Ou seja, nesse sentido, vocês pensam que coisa interessante. Não se trata, então, de discutir, por exemplo... Então tá, vamos botar nos planos para discutir o que foi a ditadura militar. Então, tudo bem, você quer trazer um representante dos militares na escola para falar como foi glorioso, sabe, a luta deles contra a implantação do comunismo, deixa. E traz também um outro, sabe, alguém que participou da resistência contra. Deixa eles ouvirem, os dois. Coloquem lá. Agora, uma coisa interessante, quer dizer, o Estado tem uma posição sobre o que é a ditadura, o que ela foi. A Maria Rita participou da Comissão Nacional de Verdade. O Estado tem uma versão, e não é uma versão do Estado, é uma versão da sociedade. Certo? A gente vai discutir essa versão ou não? Se discute, estão dispostos, então vamos discutir o relatório da Comissão Nacional de Verdade nas nossas escolas, que é onde deveria, de fato, estar sendo discutido, ou não? E não foi discutido. Nunca foi saiba, discutido. Não fomos chamados para discutir nenhuma escola. Exato. Eu diria ainda mais, por exemplo, você tem toda essa sensibilidade completamente peculiar a respeito dos problemas de gênero. As pessoas querem discutir, esses que fazem essas loucuras de escola sem partido, eles querem de fato discutir? É ótimo, então vamos discutir. Sabe, tem algum que acha que o problema de gênero é uma ideologia. Tudo bem. Então, fale a sua posição e deixe os estudantes também ouvir aqueles que vão relatar toda a história de violência absoluta e absurda desse país contra os homossexuais, contra lésbicas, contra travestis,
certo? Que tem um índice de letalidade que é uma coisa da ordem do inominável, certo? São pessoas tratadas como monstros, como se fosse a figura medieval do monstro, certo? Quer dizer, são tratadas como se fossem, na verdade, casos clínicos que estão aí soltos às ruas. Deixa eles falarem também. Então, tudo bem, deixa alguém lá, um pastor evangélico, falar o que ele acha sobre a tal do que ele chama de ideologia de gênero, e chame também para a escola um travesti para falar o que é a vida dela concreta, para que as pessoas possam saber, de fato, o que significa, que tipo de grau de preconceito, de violência existe na sociedade brasileira. Isso significa uma escola plural, certo? Uma escola na qual, ótimo, então todas as pessoas vão poder, todos os estudantes vão poder ter contato com a diversidade, não só das opiniões, mas a diversidade das posições no interior da vida social. Mas não é nada disso que eles querem. Absolutamente nada disso. Porque se eles quisessem, eles descobririam, por exemplo, leiam os livros de história, tal como eles são entregues às nossas escolas. Leiam os livros didáticos de história. Eu queria que algum desses fizesse uma análise concreta dos livros que estão realmente sendo adotados. São livros que têm um cuidado absolutamente, eu diria mesmo, exemplar, certo? De expor uma diversidade de leituras e de opiniões. Certo? Há países que nós chamamos de primeiro mundo, certo? Onde você vai ver os livros de história, certo? Por exemplo, quando você vai pegar em países europeus o problema da colonização, até hoje os estudantes têm que ficar lendo sobre os benefícios da colonização. Certo? E quando você vai ver sobre uma crítica da colonização, não tem, ou tem de maneira completamente caricata. Os nossos livros de história não têm isso. Certo? No entanto, nenhum de vocês que abrem os jornais leem sobre o que de fato está acontecendo nas escolas. Porque aqui tem uma coisa absolutamente inacreditável, que assim, todo o debate sobre educação ele é feito sem nunca ouvir os professores. Sem nunca ouvir os professores. Que são as pessoas que estão lá todo dia, entendeu? Estão lá todo dia. Não, ao contrário. Quer dizer, além do sujeito, ser professor, ganhar um salário ridículo, absurdo, se for professor de ensino médio, ensino fundamental, principalmente, certo? De ser agora tratado como doutrinador perigoso, certo? E de ter agora uma lei que pode fazer com que ele possa ser preso por transmitir, certo? Aquilo que ele acredita como certo e como correto, certo? Ele nunca é ouvido em nenhum processo educacional. Nunca é de fato ouvido. Você já viu algum tipo de conselho de professores nacional criado para discutir, de fato, certo? Reformas educacionais? Com peso não só consultivo, mas com peso deliberativo? Vladimir, eu preciso corrigir uma coisa que eu falei. Que eu disse que nenhuma escola quis discutir o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Assim que eu acabei de falar, eu me lembrei, eu preciso falar, porque o Colégio Nossa Senhora das Graças de São Paulo, que é um colégio leigo e muito interessante, os alunos do colegial me chamaram para discutir assim que acabou a comissão. Então, eu só queria fazer essa ressalva. E foi uma discussão muito boa, eles estavam muito envolvidos, muito interessados, a sala não esvaziou, enfim, foi como aqui, aliás, foi muito bom. Maria Rita. Boa noite, Vladimir, muito interessante a sua palestra. Falou em ditadura, eu gostaria de falar uma coisa. Nos anos 70, nós tivemos um endurecimento de poder em diversos países, não só da América Latina, tivemos Portugal, tivemos alguns endurecimentos na Europa também, né, com perseguições e tudo mais. E agora parece que está havendo também, a um nível mundial, vamos dizer, uma implantação de dualidade de opiniões assim, nos países. Ou você é branco ou você é azul, ou você é verde, ou você é... Nos diversos, não só no Brasil, diversos países, está tendo essa... Parece que estão sendo incutidos na cabeça das pessoas essa coisa, ou você é um ou você é outro. Eu gostaria que você... Eu reparo assim, a gente lendo notícias, alguma coisa, parece que em diversos países, né, não só aqui na América, está tendo essa dualidade. Parece que é um ciclo também. Teve um ciclo de endurecimento, agora está tendo um outro ciclo de poder. E parece que isso é um pouco mundial. Não sei se é impressão a minha, mas parece que existe uma coisa assim também. Haveria também, acho que, várias maneiras de responder a sua pergunta, que eu acho que é uma questão também muito importante. Uma delas seria mais ou menos a seguinte. Vejam que coisa interessante. Sabe quando, no Brasil,
essa distinção entre A e B, por exemplo, entre esquerda e direita, ficou mais violenta quando a esquerda e a direita começaram a ficar mais próximas umas das outras. Uhum. Mais parecidas. Não é engraçado que no momento onde, de fato, as duas ficaram parecidas em elementos absolutamente decisivos, certo? Onde a força mesmo de transformação do que se esperava de um governo de esquerda começou a se demonstrar como uma grande máquina de gestão que, em vários pontos, se assemelhava à máquina de gestão que a gente conhece desde sempre, certo? É que esse debate ficou mais violento. O Freud chama isso de narcisismo das pequenas diferenças. Narcisismo das